Saudações, minha cara consciência, saudações, meu semelhante. Vamos colocar aqui as ideias em dia, só bater um papo mesmo. Eu tava demorando para postar conteúdo porque eu não gosto de ficar postando conteúdo ao léu, né? Eu gosto de falar o que eu vivo. Eu não tenho outra coisa para te agregar se não for o que eu consigo constatar com a minha experiência. Então, o que eu tô vivendo, eu vou falando e vou registrando aqui como se fosse um diário. Ultimamente eu tô degustando, né, novamente o livro Corpus Hermético. Eu já havia estudado ele, mas estudado não, né, escutado na verdade em audiobook. Foi numa época que eu estava numa angústia muito grande, então a minha busca ela era acelerada. Eu estava realmente às beiras de atentar contra a minha própria vida, então eu estava buscando incessantemente alguma coisa que fizesse sentido. Então, quando eu comecei a abrir para esses lados da metafísica, para esses lados da mística, do ocultismo, eu senti que era uma coisa nova e comecei a procurar na letra mesmo, na palavra, nas palavras escritas, a verdade, né? Então eu comecei a, durante o meu trabalho mesmo, o dia todo eu estava com fones de ouvido, né, escutando livros, audiolivros. Então acabava um, eu escutava de novo umas 2 vezes, né? Às vezes cada audiolivro tinha alguns que duravam 6 horas, tinham alguns que duravam 2 horas de leitura, né? Então tinha esses mais curtos, eu conseguia ouvir pelo menos de 2 a 3 vezes no dia, né? Eu escutava para fixar o máximo de insight possível, e aí já passava para o próximo. Aí os que demoravam mais, tipo 6, 7, às vezes até 8 horas, eu escutava um dia, no outro dia escutava de novo, e os que eu julgava mais interessante, os outros, né, o que eu não julgava interessante, eu escutava uma vez só e já passava para o próximo, sem cerimônias. E agora eu estou novamente no Corpus Hermético, agora degustando de verdade, lendo, escutando o audiobook e lendo também ao mesmo tempo, né, ajuda a fixar muito mais fácil. Eu sou não, né, eu estou, vamos falar aqui de condições. Eu não tenho muita paciência para sentar e ficar lendo, né, porque eu tenho transtorno de déficit de atenção e, na verdade, eu tenho muito menos do que eu já tive, né? Hoje eu tenho um grau bem mais leve, mas então o que eu faço? Hoje, pela minha busca, né, graças à meditação, graças à prática de cultivar a atenção no momento presente, eu estou conseguindo degustar com muito mais detalhes, com muito mais requinte as informações que chegam até mim, né? Creio que com o exercício contínuo, com essa prática aí, eu vou acabar extinguindo esse transtorno de déficit de atenção. Mas, né, estamos aí então degustando o livro Corpus Hermético. Tem uma passagem dele que diz que Deus é o único que pode ser chamado de bom, né? Que ele é o próprio bem, porque ele é o único que dá tudo e não recebe nada. Quando você começa a pensar acerca disso, Deus dá tudo e não recebe nada. Por isso, ele é digno de ser chamado de bom ou do bem. E aí junta com outra passagem que diz que uma característica própria do bem é que o bem seja conhecido, né? Fala, Deus cria, eu vou colocar aqui na tela. Dizendo que Deus cria porque é vontade dele criar. E faz parte da natureza do bem ser conhecido. Então, é como se fosse uma necessidade de Deus de ser conhecido. Não é questão de ser adorado, ele quer ser adorado, assim como fala na Bíblia, que é um Deus ciumento, que tem que render graças para ele, tem que ter medo dele. Não. É uma característica inata de Deus dentro da manifestação ser conhecido.
E é uma coisa que eu bato muito aqui no meu canal, que é, por mais que nós, em tamanho mesmo, sejamos irrisoriamente insignificantes perante os astros cósmicos do universo, tipo os planetas, as estrelas, comparações de tamanho aí entre corpos celestes, se não tiver um ser consciente da própria existência e da existência do universo, ele não vai existir para ninguém, ele nunca vai estar realizado, porque mesmo que existisse sem a nossa presença aqui, quem ia constatar a existência deles? E outra, se eles existem aqui e não tem ninguém para desfrutar deles, para experienciar eles, eles são apenas um desperdício de energia de quem criou. Então, o ser humano, aqui na Terra especificamente, eu já vou abordar um pouco mais profundamente isso, o ser humano, ele é a cereja do bolo. A cereja do bolo. Agora, estamos cumprindo o propósito para o qual fomos projetados? Estamos em certos pontos, mas não do jeito que a gente deveria estar. Não 100% fiel, né? E tudo bem. Agora, como que a gente poderia, né, seguir esse propósito de maneira fidedigna? Primeiramente, entendendo quem nós somos, né? É muito importante, na verdade, é o primordial, é uma coisa que eu persegui a minha vida inteira antes de me dedicar 100% a qualquer coisa, e sempre que eu me dedico a alguma coisa é 100%. Sempre que eu experimento uma coisa nova, não tem essa de molhar o dedinho do pé para ver qual que é a temperatura. Quando me dizem aquilo é bom, experimente, eu pulo de cabeça. Hoje em dia, muito mais seletivamente, né? Graças à sabedoria que a experiência, né, que Deus, né, o verdadeiro Deus, na sua infinita graça, me permitiu, né, absorver, eu já não entro mais em qualquer uma, porque agora eu sinto o cheiro de longe. Então, todas as coisas são para mim, mas eu não sou para todas as coisas. Então, antes de eu me dedicar a qualquer coisa, tipo ganhar dinheiro, uma profissão, assim como meus pais queriam, meu pai queria que eu aprendesse a soldar, né, para ser soldador, até trabalhei um pouco como ajudante e tal, aprendi a soldar e tudo. Entrei em diversas empresas e nunca parei com nada. Nunca parei com nada porque chegava um tempo que eu via que se eu ficasse ali minha vida ia ser só aquilo. Então eu tinha um vazio dentro de mim que eu queria preencher e eu sentia que ali eu não ia preencher. Então eu nunca parei com nada porque eu estava na minha busca. E qual que era essa busca? A busca é de saber quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Porque me dizem que eu sou uma coisa. Quando você chega aqui, te dizem que você é uma coisa. Só que quando você é sincero consigo mesmo, não quer mentir para você mesmo, você começa a ver que não faz sentido que você seja aquilo que te falaram, dado a comparação que você faz com a realidade. Você coloca do lado da realidade e fala, mano, não é isso. Não pode ser. Não tem como ser porque a lógica não bate. Então você começa a desconfiar que você é mais, ou então que você é outra coisa, além do que disseram para você que você é. Por eu ter crescido numa família religiosa, eu tinha uma relação com o personagem que a religião segue dizendo que é Deus, né? Essa visão que a religião tem de Deus. E aí a gente aprende que Deus, você precisa temê-lo, você tem que ter medo dele. Algumas denominações dizem que você tem que ter medo, outras dizem que você não tem que ter medo, que você não pode ter medo. Como não ter medo dessa criação abominável do homem? Que por mais que você faça tudo do jeito que lhe é mandado, ainda existe uma possibilidade de chegar no momento final e ele falar, não, você não é digno, não te conheço, te afasta de mim e vai para o inferno do fogo queimar por essa eternidade. E aí chegou um momento que eu comecei a olhar em volta, vi que existem aproximadamente 10.000 religiões, cada uma delas diz ser a portadora da verdade, com toda a convicção, e os seus seguidores têm uma convicção fortíssima que baseia toda a sua realidade, dizendo que a religião deles é a religião correta. E ao mesmo tempo que todas as outras estão 100% erradas.
talvez não 100%, mas que todas as outras têm alguma coisa de errado. Aí eu penso, se 10 mil pontos de vista diferentes a respeito de Deus acreditam ter a verdade absoluta a respeito de Deus e acreditam que Deus é de uma forma diferente, a probabilidade de Deus estar na religião certa é de 1 em 10 mil, pelo menos. Então, eu comecei a questionar as coisas que faziam parte da fundação de toda a minha visão de realidade, toda a minha visão de mundo. E isso me fez entrar no vale das sombras, né? No vale da escuridão da alma. E por isso que eu adentrei nessa busca incessante, devorando audiolivros, procurando a verdade, porque eu tinha a sensação de que na verdade, eu tinha aprendido, né, que o tempo que nós temos é limitado, que a gente só tem essa vida aqui e que a gente tem que seguir a verdade, porque senão a gente vai se lascar no final. Então eu pensei, poxa, se a gente tem pouco tempo, eu vou sair procurando por aí e encontrar logo a verdade com os meus próprios olhos, né? Porque senão vai chegar no final e eu vou me lascar. Só que aí eu tinha uma rixa com o Deus que eu cultuava na minha religião, porque não tinha como ler o capítulo de Números 31 e depois me fala se tem como um ser que é todo amor, que te ama, que ama todos os seres humanos, né, ordenar que se faça uma coisa do tipo que está escrito lá, tipo de assassinato até escravidão sexual, estupro e pedofilia, com ordem e bênção de Deus, na Bíblia, Números capítulo 31. Boa sorte. Então, tá procurando quem é Deus, o que é Deus, onde está Deus, quem eu sou. Me adentrei então nesses estudos mais ditos ocultos, porque estão ocultos dos olhos da maioria, né? Metafísicos, místicos, mas nada mais é do que uma sabedoria que já vem sendo disseminada por filósofos, pessoas que paravam para pensar com sinceridade acerca da própria vida, acerca do mundo à sua volta, e que todos eles seguem uma mesma linha. Cada um deles com a sua característica, mas no final das contas você encontra um padrão em todos esses que ficaram amplamente conhecidos e atravessaram a história pelos seus feitos e pelo seu modo de pensar. No seio de todas essas filosofias existe uma mesma essência, e toda ela aponta para dentro do ser humano. Depois de muito tempo consumindo conteúdo, consumindo livros, consumindo palestras, consumindo webinários, procurando a verdade, eu vi que isso não estava produzindo resultado na minha vida. Eu ainda estava num sofrimento gigantesco, eu ainda sentia angústia nos meus dias. E chegou um momento que, de tanta angústia, eu resolvi abrir mão. Eu resolvi cessar a busca, porque eu busquei em tudo que eu podia buscar no externo. Tive experiências extrafísicas, né, que me deram gás, né, me deram motivação para continuar a busca. Porém, com o passar dos dias, com o passar dos tempos, aquela motivação foi se esfriando, né, porque não tem como você manter viva uma sensação, um sentimento, por mais transcendente que tenha sido, né? Quando você tem uma experiência metafísica, ela acontece no plano imaterial. E quando você volta para o plano material, a única coisa que você consegue guardar dela de recordação são sentimentos que você tem aqui por decorrência daquela experiência que você tem lá. Então, para ter uma lembrança daquilo, você cria referências do lado de cá, porque não existe nada do lado de cá que seja da natureza do lado de lá que você consiga gravar.
Então, como que eu me senti quando eu voltei daquela experiência? Eu me senti assim, assim, assado. Então a gente tenta manter esse estado para tentar manter viva a lembrança da sensação que nós tivemos, né, naquele estado da experiência transcendente. Mas, com o passar dos dias, as informações que chegam através dos sentidos, elas vão se sobrepondo a toda essa lembrança de sensações que você teve pós-experiência, e você vai voltando ao piloto automático. E aí que tá a chave. Quando você está no piloto automático, não tem como você ter paz. Porque você está à mercê do fluxo dos pensamentos. Para onde os pensamentos apontarem, para onde os pensamentos rumarem, eles vão te levar. Por quê? Porque o estado de piloto automático, o estado de distração, ele é como uma vela de barco esticada, na onde os pensamentos vêm como vento e te levam na direção que eles quiserem. E todos os ensinos metafísicos, todos os ensinos místicos, eles estão ensinando a mesma coisa, para você se livrar do sofrimento. Por mais que a gente queira objetos, por mais que a gente queira viagens, experiências, no fim de tudo, a gente está procurando a felicidade. O que é a felicidade de verdade? É o cessar do sofrimento. A gente quer parar de sofrer. E eu procurei tanto isso no mundo externo, mas isso estava na frente dos meus olhos o tempo todo e eu não sabia. Todas as filosofias, todas as sabedorias, todas as correntes filosóficas, secretas, elas estão apontando para o mesmo lugar, para dentro de você. Por quê? Porque todo pensamento gera sofrimento. E você não entende o que está acontecendo dentro de você enquanto você está no piloto automático sendo regido pelos pensamentos e sendo levado de onde os pensamentos querem te levar. Porque os pensamentos não provêm de quem você realmente é. Os pensamentos provêm do personagem que você acha que você é. E para que você não descubra quem você realmente é, o que ocasiona na morte do personagem, ele precisa te manter preso nos pensamentos. Essa é a chave da felicidade. Por quê? Porque quando você descobrir quem você realmente é, você não vai mais estar limitado às limitações do seu personagem. E não significa que você vai morrer. Pelo contrário, você vai nascer de verdade. Vai ser o segundo nascimento ao qual Cristo se refere nos evangelhos. E como se alcança isso? Bom, existem alguns degraus que você precisa subir, ou é degraus? Degraus ou degraus? Não me lembro agora como se pronuncia, mas eu vou pesquisar depois. Existem alguns degraus que você precisa subir para conseguir estar apto a receber essa iluminação. Mas é um feedback. Você faz a sua parte e o seu verdadeiro ser, que opera transcendentemente a essa realidade, faz a parte dele. Ele já fez a parte dele já está feita. É você que precisa se elevar a ponto de conseguir se conectar e receber essa verdade. Eu já vou explicar quais são os passos que você precisa, né? Quais são os degraus, sei lá, que você precisa subir para conseguir se conectar, para conseguir estar em frequência ressonante com o seu verdadeiro ser. Pode chamar de eu superior, pode chamar de centelha divina, pode chamar de Deus, chama como você quiser. Mas pense você por um minuto como você seria sem ter medo. Pense você como você seria. Cara, se você já estudou Hélio Couto, co-criador consciente, é o que o Hélio Couto quer ensinar as pessoas a se tornarem: o co-criador consciente. O co-criador consciente significa o indivíduo que é, né, a manifestação aqui, o personagem em total e perfeito alinhamento com o seu verdadeiro ser, que é a sua essência, que te anima, que trança nas linhas de tempo a sua realidade, os acontecimentos que vão chegar até você.
O desafio dessa vida aqui é aprender, é crescer, é evoluir e subir em termos de frequência para conseguir retornar à fonte. E como que você retorna à fonte? Passando de fases aqui. Existem diversas fases, diversas coisas que você precisa aprender, diversas experiências que você precisa ter. Na verdade, o que vale é o aprendizado. Se você tiver o aprendizado, você não precisa mais passar pela circunstância. Então a circunstância já não vai mais ficar se apresentando na sua vida, porque não tem mais o que ensinar. E nada vem até você se não tiver nada para te ensinar. Então a missão aqui é você subir frequencialmente até conseguir atingir o nível de se libertar do seu personagem e acessar, sintonizar, ressoar de verdade com quem você realmente é. Eu tô filmando nessa posição aqui porque eu tô na minha empresa e eu não, na minha empresa que eu estou prestando serviços, e eu não posso mostrar as dependências dela. Então eu só posso filmar nesse ângulo aqui porque eu estou em período de trabalho, não tem nenhuma atividade que eu precise fazer agora, mas eu tenho que ficar aqui de prontidão, né? É fim de semana, mas é o meu papel ficar de prontidão aqui. Então, cara, primeiramente, você precisa se libertar dos pensamentos. Como se faz isso? Se você está começando agora, né? Se você descobriu agora que é esse o caminho, você vai fazer o seguinte: você precisa primeiro filtrar seus pensamentos. Você precisa cuidar para que você tenha uma predominância de pensamentos positivos. Quando chegarem pensamentos negativos, você cancela. Quer pular o próximo degrau já colocar mais carga na máquina, que nem a gente faz na academia, fala, né, em termos de academia. Você já quer começar colocando mais peso? Cara, o estado de presença, aqui e agora. Você começar a praticar meditação, pode começar praticando a meditação guiada, se você não tem prática de meditar. Meditação guiada, por quê? A meditação em si mesmo é o silêncio. Silêncio total, silêncio de pensamentos, o cessar dos movimentos, né? Então o corpo, você para, senta, para seu corpo, para seus pensamentos. No começo não é fácil, só que tipo, se você estiver na busca, se você realmente quiser encontrar, cara, em uma semana você já vê diferença, tá? Você já vê resultado. Então tá bom, cara, menina, sei lá, se você é homem, se você está homem, está mulher assistindo esse vídeo aí, tanto faz. Mas o que você precisa é se livrar dos pensamentos, né? Parar os pensamentos, nem que seja 1 minuto por dia. 1 minuto por dia. Você vai começar a sentir vontade de fazer isso. Conforme você for vendo os resultados, você vai começar a sentir vontade. Que resultados serão esses? Pequenas coisas você vai começar a manifestar, né? Alguns pensamentos, pode ficar tranquilo, que vão ser pensamentos só, né, quando você chegar nesse estado, tipo, só pensamentos bons, só coisas boas. Vão ser alguns indicativos que você está no caminho certo. O seu eu superior, né, a sua centelha divina, ela começa a te dar alguns mimos, alguns presentinhos, sabe? Para você começar para te motivar mesmo, para te mostrar que você está no caminho certo e te motivar a manter a constância nesse caminho. E aí você vai começar a manifestar algumas coisas. Eu, em uma semana, manifestei 2 iPhones, um para mim, um para minha esposa, a festa do meu filho de 1 ano, que eu estava muito preocupado com como a gente ia conseguir pagar. Muitas coisas, mas tipo, vão ser coisas que você não vai ter dúvida. Você vai ter uma visão, por exemplo, durante uma meditação, e uma coisa que você não estava pensando, né? Vai vir, vai te dar como se fosse uma sugestão, uma visão. Você quer? E aí você aceita, né? Continua do jeito que você estava antes, não pensando nisso, porque vai ser uma coisa que você não estava pensando, vai surgir na sua cabeça, assim, você vai reconhecer que não foi você que pensou naquilo. Tá bom, daqui a pouco vai acontecer exatamente do jeito que você viu. É assim que o co-criador consciente começa a se formar, né? E cara, você, ao persistir na meditação, você vai se pegar
no meio do dia, no seu trabalho, em qualquer lugar, feliz por absolutamente nada. Feliz. Feliz, mas uma felicidade diferente da que você está acostumado, né? Que é a alegria. Não é alegria pura e simplesmente. Porque a alegria, ela geralmente vem de alguma coisa extraordinária, né? Alguma coisa fora do comum que está acontecendo ali na sua realidade, ou então de uma esperança, de uma expectativa que você tem de algo no futuro. Cara, você vai começar a se pegar feliz por absolutamente nada. No meio do seu dia. Feliz. Por quê? Por que você está tão feliz assim? O que aconteceu que você está tão feliz assim hoje? Você não vai saber falar o quê. Ou você vai falar, se você falar, eles não vão entender. E é bom demais. Você começa a parar de se preocupar com um monte de coisa que você se preocupava e que você começa a perceber que não tem sentido nenhum se preocupar com isso. A sua vida começa a ficar muito mais leve, né? Então, você precisa se livrar dos pensamentos. Pensamento é sofrimento. Pensamento é sofrimento. Então, sempre que vier um pensamento negativo na sua cabeça, você tem duas opções. Se você já tiver a habilidade de focar no momento presente, você foca no momento presente. Por quê? Porque toda ilusão se desfaz na presença da verdade. E a verdade é o aqui e o agora, porque é onde reside Deus. Você quer se afastar de Deus? Não tem como se separar de Deus, mas você quer se afastar da presença dele? Esteja no futuro ou no passado. Porque não tem como estar presente no futuro ou no passado. Só tem um momento presente, aqui e agora. Então, quando um pensamento negativo, né, um pensamento ruim se apresentar para você e você quiser cancelá-lo, você pode cancelá-lo, assim como ensina o professor Hélio Couto. Ou, se você já tiver a habilidade de focar no momento presente, assim que aparecer o pensamento negativo, você foca no momento presente. Não precisa brigar com ele, não precisa cancelar, não precisa gerar um pensamento contrário, falar Deus me livre, isso não vai acontecer, ou os anjos vão me proteger, ou vão proteger quem eu amo, e não sei o que. Foca no momento presente. Ah, veio o pensamento negativo. Sente as batidas do seu coração. Foca na sua respiração. Tenta sentir 2 sentidos ao mesmo tempo, 3 sentidos ao mesmo tempo. Tenta sincronizar a sua visão com a sua audição. O que você está vendo com o que você está escutando. Tenta focar tanto na visão quanto na audição. O que eu estou vendo e o que eu estou escutando nesse exato momento. No silêncio está tocando a mais doce das canções. No silêncio tem uma voz te chamando para a verdade. No silêncio tem uma voz te chamando para a liberdade. Quem tem ouvidos, ouça. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Esse é o meu vídeo de hoje para você. Já tô até ficando com a garganta raspando já de tanto falar. Mas é isso, eu não consigo conter uma coisa que me faz tão bem. Eu não consigo segurar só para mim uma coisa tão bela, uma coisa pela qual eu busquei tanto na minha vida e que me libertou de tanta coisa ruim. E o verdadeiro caminho para o fim do sofrimento é o aqui e o agora, é onde reside Deus. E você, meu amigo e minha amiga, você é um com Deus. Você não é Deus na totalidade, mas não tem como Deus estar separado de você, porque Deus, ele, sendo invisível, se manifesta para se tornar visível. E a forma visível de Deus é a que você vê no espelho. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Fui. Estamos mais juntos do que você imagina.